Preste atenção, Homer. Você pode me ter quando quiser. Mas se disser uma palavra pra sua mulher, falo que me atacou. Numa trama reimaginada, a família Simpson enfrenta desafios quando Homer se torna uma sensação da ópera, atraindo uma admiradora perigosa chamada Julia. A história envolve perigosas reviravoltas, desde conspirações até tentativas de assassinato durante uma apresentação na Opera House de Springfield. O episódio começa com toda a família Simpson saindo da igreja o mais rápido que consegue. Quando Lisa cai no meio do caminho, ainda cogitam a possibilidade de deixá-la para não pararem no caminho. No entanto, ao entrarem no carro, Homer começa a reclamar sobre o culto. Ele e Lisa trocam algumas palavras, mas logo Marge muda o assunto e pergunta onde iriam almoçar. Ela começa a sugerir vários lugares, mas por onde passam, as filas estão enormes, o que os desanima. Pior ainda, Homer sugere que podem almoçar em casa e Marge cozinhar. Isso não deixa Marge nada feliz. Lisa aproveita para mencionar que tudo o que quer é apenas uma salada simples, e Marge se revolta e diz que ela não irá preparar nada, pois tem o direito de ao menos uma vez na semana comer fora e ser servida. Então, Bart avista um lugar de buffet para professores famintos, e lá não tem nenhuma fila, mas Lisa percebe que o local não é um restaurante, e sim uma casa. Homer, ainda querendo ir para casa, diz que sua esposa é muito fina para invadir a casa de alguém. No entanto, em menos de um segundo, é exatamente isso que ela faz, deixando claro mais uma vez que não irá cozinhar para ninguém. E por fim, todos acabam invadindo a casa e tentam parecer que foram convidados. Eles começam a comer do buffet e logo Lisa avisa sobre a multidão ao redor de uma mesa. Homer não parece interessado até que Bart sugere que talvez seja para conseguir um sundae, e Homer fica animado com a ideia de que o sundae tenha uma nova cauda. Quando finalmente chegam ao local, percebem que ali há um defunto. Marge nota que estão em um funeral e manda toda a família fazer cara de tri. Lisa sussurra que precisam sair dali logo. Todos saem, mas Bart fica para trás perto do caixão e conversa com o filho do defunto. Bart comenta que o caixão é bom, e depois de o garoto se apresentar como Donnie e dizer que sente a falta de seu pai, Bart se aproveita da situação e fala que o pai dele mandou que Donnie desse $10 para ele por semana. O garoto acaba caindo no papo do Bart, mas Homer chega a tempo para impedir que aconteça uma segunda vez. Enquanto isso, Homer aproveita para comer mais algumas coisas da mesa, e uma senhora se aproxima dele pedindo um favor para que ele carregue o caixão. E Homer aceita. Quando a cena mostra Homer ajudando a carregar o caixão, ele revela que tinha entendido que o convite era para comer feijões. Ao conversar com o homem à sua frente, Homer acaba pisando em falso e cai na cova do caixão. Ele começa a lamentar que suas costas estão doendo, e Bart aproveita para brincar, jogando terra em cima de Homer e enterrando-o. Mas logo a cena muda, e vemos Homer no hospital recebendo seu laudo médico. Uma das causas de seu laudo era ter ingerido muita terra. O doutor começa a prepará-lo para fazer exames, e ao posicionar Homer de forma reta, percebe que agora, com seus órgãos mudados de posição, ele consegue ter uma voz perfeita para cantar. O doutor sugere que, se Homer ficasse naquela posição e cantasse, pouparia muitos gastos com analgésicos. Homer concorda e começa a passar pelos corredores do hospital cantando, o que faz todos os pacientes terem uma melhora significativa quando ele passa por eles. Então, na sala de exames, Bart pega o controle da cama de Homer e começa a brincar, levantando e descendo a cama toda hora, o que faz a voz de Homer ficar mudando. Enquanto isso, na sala de cirurgia, Homer canta enquanto o doutor o acompanha e realiza uma cirurgia em outro paciente. O Sr. Burns aparece, dizendo que nada o deixa mais feliz do que fazer compras. Quando o vemos, ele está no necrotério, enumerando o que irá levar de cada paciente. Ao parar para conversar com Waylon, os dois começam a ouvir a voz de Homer e acham a voz linda, fazendo até o coração de Burns disparar. Ao perceberem de onde a voz vem, eles correm em direção a ela. Chegando no corredor, o Sr. Burns aplaude ao fim do canto de Homer e começa a falar com ele sobre a Opera House da qual é o fundador. Burns irá dirigir a peça La Bohème, e ele quer que Homer cante o papel principal. Homer explica que só consegue cantar deitado, e Burns diz que eles darão um jeito. À noite da apresentação na Opera House, nos bastidores, Homer faz uma confusão, acreditando que aquilo era um filme. Após explicarem que era na verdade uma ópera, o homem muda rapidamente de humor, estrangulando Homer de raiva, mas logo em seguida o beija desejando boa sorte a ele. Então, a ópera começa com um canto, onde Homer explica por que irá cantar deitado, revelando que machucou o pé. A apresentação continua, com Lenny e Carl indo prestigiar Homer nesse momento, mas ao mesmo tempo odiando por terem pegado péssimos lugares. Durante todo o espetáculo, Homer interpreta em pé,
mas sempre dá um jeito de se deitar quando precisa cantar devido à sua voz. No final do espetáculo, a plateia o aplaude de pé, e ele recebe flores do Sr. Burns na frente de todos, sendo chamado de astro da ópera. Mas isso não o deixa muito animado. Nos bastidores, Homer está com o Sr. Burns no camarim, até que chegam Bart, Lisa e Marge. E as crianças estão animadas com a apresentação de Homer e elogiam bastante. Então, Homer continua fazendo novas apresentações, e ao fim de uma delas, ele recebe elogios de um homem. Esse mesmo homem começa a falar sobre algo que o incomodava na ópera, que era o fato de todos cantarem ao invés de falarem. Ele destaca como Homer conseguiu expressar sentimentos através de sua voz e solta vários elogios a ele. Homer agradece e começa a sair, mas antes de ir embora, o homem pede ajuda a Homer para uma nova nota que estava treinando. Homer dá algumas dicas e depois sai, deixando o homem treinando sozinho. Agora, Homer e Marge estão em um restaurante chique comemorando o aniversário de casamento. No entanto, Marge reclama pelo fato de Homer ter levado seus amigos ao encontro. Ele tenta justificar, mas Marge diz que é o aniversário deles e seria bom que ficassem a sós. Carl e Lenny saem da mesa, deixando Marge feliz. Antes que possam aproveitar o momento, duas senhoras aparecem pedindo autógrafos para Homer. Depois de autografar, Marge pede para que ele pare de flertar com as mulheres, e Homer concorda. Em seguida, o garçom aparece e surge um flerte entre os dois. E isso deixa Marge furiosa e ela decide deixar o restaurante e Homer vai atrás dela. A Marge caminha furiosa e diz que Homer está descontrolado em tudo. Nas madrugadas, nas comilanças, e quando ela se acalma, começa a dizer que sente falta deles dois sozinhos. Nesse momento, uma limusine aparece, e quando o vidro se abaixa, quem está dentro são Carl e Lenny. Eles dizem que, se Homer precisar, podem levar Marge para fazer compras. Mas Homer agradece e informa que eles irão a pé para casa. Dentro da limusine estão Carl e Lenny, junto com as duas senhoras que mais cedo haviam pedido autógrafos para Homer. Todos conversam sobre fazerem coisas, pois elas pensam que Carl e Lenny são o Homer. Assim que a limusine vai embora, Homer começa a falar com Marge, dizendo que quando ele canta, na verdade, está pensando no lindo rosto dela. E que isso significa que os fãs dele, na verdade, eram fãs dos dois. Marge sorri e começa a falar algumas palavras quando uma conversa de multidão começa a surgir. Ao olharem para trás, os dois saem correndo do local. E atrás deles, uma multidão de senhoras corre atrás dos dois. Homer e Marge entram em um beco e se escondem atrás de um colchão. Quando as senhoras chegam, olham ao redor, mas não os veem. Uma delas usa um binóculo especial que detecta a presença dos dois atrás do colchão. E novamente a perseguição começa, encurralando Homer e Marge. Para a surpresa deles, uma moto surge do outro lado da grade e pula a grade para resgatá-los, pedindo que ambos subam na moto. Ao chegarem na casa da família Simpson, Marge agradece ao homem e até o convida para tomar um café. No entanto, é revelado que, na verdade, quem pilotava a moto era uma mulher, o que deixa Homer meio irritado com o fato de uma mulher que estar pilotando. Dentro da casa, Marge serve café para a mulher, e ela lamenta o fato de fãs descontroladas prejudicarem as imagens delas. Marge concorda e a chama de Julia. Então Julia começa a falar sobre não concordar com a forma que as mulheres vêm tratando o marido dela, e sugere tornar-se a presidente do clube delas para conseguir controlar as fãs malucas de Homer. Marge fica feliz com a ideia e até decide fazer uma torta para comemorar. Na sala, acabam ficando apenas Homer e Julia. Homer começa a puxar assunto com ela sobre o espetáculo que teve naquele mesmo dia e um improviso que ele acabou fazendo. No entanto, Julia simplesmente se levanta sem dizer nada. Ao chegar na frente dele, tira seu macacão e começa a dizer que ele pode vê-la quando quiser, mas que se em algum momento disser qualquer coisa para Marge, ela garante que irá falar que ele a havia atacado. No dia seguinte, Julia está andando pela sala enquanto fala ao telefone, resolvendo a agenda de compromissos de Homer. Marge e Homer observam Julia trabalhando, e enquanto Homer está nervoso com a situação, Marge começa a dizer que esta é a primeira vez que ela se sente tranquila, desde que Homer começou a fazer as apresentações de ópera. Homer apenas diz o que acha, opinando que as coisas não estão indo muito bem com Julia. Na próxima cena, vemos Homer trabalhando no reator nuclear, quando de repente, chega Julia apenas com peças íntimas, o que faz Homer sair de lá. Enquanto Homer está passando com o cachorro, ele imagina Julia ali. Mais tarde, ao se arrumar para deitar com sua esposa, Homer vê Julia e começa a dar um ultimato, dizendo que apenas quer sua esposa e que aquilo irá acabar assim que ele parar de cantar. Julia se levanta e decide se render, dizendo que era melhor desistir, pois Homer nunca será dela. Homer enfatiza que ela jamais terá o único homem que poderia amar e a manda ir embora.
Assim que ela chega na porta, Homer a chama de volta e pergunta se ela poderia arranjar outra substituta para o lugar dela, mas que não seja uma maluca igual a ela. No outro dia pela manhã, Homer prepara o café da manhã e de dentro de uma caixa de cereal, uma cobra aparece. Homer, de forma brava, começa a bater a cobra contra a geladeira, desejando a morte dela. Lisa começa a suspeitar que alguém poderia estar tentando matar Homer. Ele pensa em quem poderia querer isso, e depois de considerar que poderia ser um funcionário descontente, a única certeza é que a cobra significava o símbolo dessa pessoa. Na Opera House de Springfield, Homer está treinando para sua apresentação e até insulta Flanders, que aparece rapidamente para se defender. Do lado de fora, Marge, preocupada, começa a falar com o chefe Wiggum, sugerindo que seria melhor cancelar a apresentação. Wiggum discorda, explicando que seu primeiro dever é com o público, mas pede para ela não se preocupar, pois toda a Opera House estava completamente segura. Ele começa a falar sobre as medidas de segurança no local e seu plano de derrubar o lustre antes de todos. Então chega o momento da apresentação. E enquanto Homer está no palco, Marge está o assistindo de forma tensa, sem conseguir apreciar a apresentação. Lisa, com um binóculo, diz que até agora não viu nada suspeito, apenas um palhaço desembrulhando um bombom na plateia. Porém, Bart começa a suspeitar do maestro, que carrega dardos em seu bolso. Quando Marge olha, anuncia ao chefe Wiggum que o maestro era o assassino. Assim que ela grita, o maestro revela-se ser Julia. E uma confusão acontece onde o chefe Wiggum acaba sendo feito de instrumento. E nisso, Julia se prepara para atirar em Homer, mas Marge, sendo mais rápida, pula em cima de um dos músicos e pega sua trombeta. Ela faz com que o dardo que iria acertar Homer entre no instrumento, atingindo Julia, que cai do palco. Os snipers começam a atirar, virando uma grande tragédia sem no palco. Após o lustre cair em cima de Julia também, o chefe Wiggum decide encerrar tudo ali. Ao fim da noite, o doutor explica sobre como o veneno do dardo saiu do corpo de Julia após o lustre cair e tirar tudo. Ele afirma que ela estaria recuperada em uma semana e assim vai embora. Já Marge se aproxima de Julia e lamenta pelo ocorrido, mas garante que Julia aprendeu uma importante lição de que ninguém separaria Homer dela. No entanto, Julia promete que ainda acabará com Marge, nem que seja a última coisa que ela faça. Depois, Wiggum e seus parceiros aparecem para levar Julia na ambulância. Na volta para casa, Homer diz que irá se aposentar da ópera, pois aquilo era popular demais, e ele sabe de algo muito mais divertido que pode fazer deitado. Na última cena do episódio, na casa dos Simpsons, Homer está deitado enquanto em sua casa pinta uma recriação da arte de Michelangelo, A Criação de Adão.